Olá, pessoal, mais um podcast do Momento do Campo iniciando, mas antes, mais uma vez, né, gente, quero convidá-los para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais, lá no Instagram, no @Momento do Campo. E, gente, lembrar mais uma vez que além de YouTube, também estamos no Spotify. Quero falar para vocês também da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso. É uma empresa que oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E agora vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Hoje nós temos um produtor rural aqui conosco. Vamos falar um pouquinho de como está aí a expectativa para o início aí dessa safra de soja. Vamos conversar agora com Christian Braun, que está aqui conosco. Tirou um tempinho hoje para aproveitar essa quinta-feira e falar um pouquinho dessa safra de soja que está chegando. Christian, obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite. Quinta-feira bem quente, né? Por sinal. Mas vamos começar. Realmente, e as expectativas estão grandes, né, Christian? Hoje, quinta-feira, deu até uns pinguinhos hoje à tarde, aqui na cidade, não sei na fazenda, mas é uma expectativa bem grande. Mas antes da gente falar sobre isso, quero que você fale um pouquinho aí. Eu conheço o Christian pequenininho, a gente estava até falando antes aqui, conheço já há bastante tempo a família dele, vocês já estão há muito tempo, já de anos aí no agro, né, Christian? Sim, a nossa família veio de Rolândia, no Paraná. Nós nos mudamos para Primavera em 1989. Meu tio já veio um pouquinho antes, em 88, nós viemos em 89. Eu tinha acho que 7 ou 8 anos de idade quando nós viemos para Primavera, né? E na época tinha um ou dois quarteirão de asfalto só no início da Porto Alegre lá, era tudo estrada de chão, mercado quase não tinha, a gente fazia compra em Rondonópolis, né? Que era a cidade mais perto na época para fazer compras maiores, né? Tinha um pouquinho, tinha uma outra mercearia, mas mercado mesmo para fazer compra era Rondonópolis. E daí de lá, bom, na época do Paraná, meu pai já trabalhava com agricultura, tínhamos um sítio lá e já tínhamos meu pai sempre teve a pretensão de vir para o Mato Grosso, né? Já era um sonho dele antigo. E aumentar áreas, né? Porque lá no Paraná era pequeno, era um sítiozinho pequeno, ainda era sócio com meu tio. E viemos para o Mato Grosso, Primavera, ainda só em sociedade. Em 92 separou-se a sociedade entre meu tio, né, e meu pai. E cada um tocou a sua fazenda dali em diante. Eu, meu irmão, sempre ficamos na roça. Sempre juntos, Sempre né, com o pai? junto. A gente estudava de manhã. Eu lembro de você no Sim. Concórdia, lá no colégio particular. Mas a parte da tarde a gente sempre estava indo para a fazenda. Se não der, se ninguém podia levar, a gente pegava um ônibus. Na época passava um ônibus da prefeitura que levava os alunos do municipal para lá e a gente pegava uma carona e ia para a fazenda. A gente gostava muito de ficar sempre envolvido nisso aí, né? E estamos até hoje, né? Somos produtor por natureza, né? Sim, sim. E depois disso fiz faculdade. Bom, eu fiz agronegócio, meu irmão fez agronomia e aí estamos conduzindo as coisas até hoje. Ai, que bacana. E, Christian, hoje vocês estão com soja, algodão, o que vocês produzem na fazenda? A gente sempre... A nossa área não é uma área grande, né? É uma área considerada média pequena, são 1.300 hectares. Desses 1.300 hectares a gente sempre trabalhou muito com irrigação. Sempre teve pivô, né? E
E o pivô uma coisa que te deixa um pouco mais dinâmico, mais aberto a outras culturas. Então, a cultura principal nossa sempre foi soja e milho, porém a gente plantou um tempo feijão, a gente já plantou arroz, já plantamos painço, plantamos por muitos anos pipoca, milho pipoca. Era um milho que a gente trazia da Argentina. Era uma pipoca um pouco mais especial, que vai muito para cinema, para essas coisas um pouco mais, não muito para o mercado, né? Mas saiu uma pipoca um pouco mais de qualidade. E agora, por último, a gente entrou no algodão, né? Faz 6 anos que a gente produz algodão e a gente introduziu essa cultura no meio da nossa rotação, até mesmo porque hoje fica um pouco insustentável você ficar só em soja e milho, né? A gente precisa introduzir mais alguma coisa, mais uma terceira, uma quarta cultura para fazer essa rotação. A gente começou a perceber que a solução está na rotação, né? Não só agregando mais uma cultura, mas também mesclando, né? A gente, dos últimos anos para cá, a gente começando a introduzir braquiária no meio do milho, crotalária no meio do milho. Isso aí vem ajudando bastante na diversidade do solo, né? Então, por isso que a gente também quis entrar no algodão, isso há 6 anos atrás, né? E de lá para cá veio dando muito certo. A gente acabou se apaixonando por essa cultura. Ela é bem diferente de soja e algodão. Quem está acostumado com soja e algodão, igual nós estávamos, mas é uma cultura bem diferente. Soja e milho, no caso. O algodão ele é muito diferente, muito diferente o jeito de conduzir o algodão com relação a soja e milho, né? Certo. E a gente acabou se apaixonando e deu muito certo e a gente está aí tocando as lavouras até hoje. Dessas culturas que você comentou, que eu também nem sabia que vocês chegaram a produzir milho pipoca, né? Que você comentou. Sim, vários anos. Teve alguma que foi mais desafiadora para vocês? Eu acho que nenhuma é mais desafiadora do que o próprio algodão. Nenhuma. Primeiro porque o custo do algodão é um custo muito alto. Então você arrisca muito. Vamos dizer, o dinheiro investido para você implantar a lavoura ela é muito, muito grande. Segunda coisa é que você tem que substituir algumas coisas, algumas máquinas na fazenda você tem que ter que no soja e no milho você não teria. Então, no primeiro ano, o primeiro ano é pesado, sabe? É um passo muito grande que tem que dar. Então, eu acho que de todas as culturas que nós já plantamos, acho que a mais desafiadora é sim o algodão. Ok. Já que a gente começou a falar de algodão, então agora eu fiquei curiosa. A gente acabou de finalizar aí, né, uma colheita de algodão aí. Fala pra gente então, já que vocês estão aí em torno de 6 anos já com essa cultura aí na propriedade, na propriedade de vocês, como que vocês avaliam, como foi essa última safra agora? Pois é uma safra que desde o soja, é uma safra que vem trazendo bastante desafios, né? Uma temperatura muito alta, pouca chuva, mal distribuída, bastante veranico desde outubro, né? Do ano passado a gente vem tendo problemas ou dificuldades nessa safra, né? Foi um dos anos mais desafiadores que eu tenho lembrança. Então o soja não foi uma cultura fácil. Aí depois disso veio o milho safrinha, que foi um pouco melhor, o clima já estava um pouco mais estabilizado e tal, foi um pouco mais tranquilo no milho safrinha. E nós, no mesmo período, em janeiro, nas nossas áreas irrigadas, a gente plantou algodão. Eu plantei milho safrinha no sequeiro e na área irrigada a gente plantou algodão. Veio espetacularmente, veio tudo muito perfeito até seus 90, 100 dias. Todo mundo estava com uma expectativa muito forte para o algodão. Realmente veio umas lavouras muito bonitas, tudo muito perfeito. Até que, ali, final de março, início de abril, a primeira quinzena de abril, choveu demais, sem parar, muito nublado. Isso para o algodoeiro não é muito interessante, sabe? Choveu demais, muito concentrado numa janela relativamente pequena de dias, né?
E todo aquele algodão que estava espetacular, a gente acabou perdendo muito bacheiro. Né? Bacheiro que eu digo as primeiras maçãs de baixo, né? As primeiras maçãs. Teve muito apodrecimento, muito abortamento, então a gente ficou com uma lavoura espetacularmente bonita, porém produziu menos que no ano passado. 10, 15 a 20%, dependendo da área. Cada um tem uma história um pouco diferente para contar. Mas no nosso caso, por ser uma lavoura irrigada, a gente planta um pouco mais tarde, né? A gente planta lá em 15 de janeiro. Nessa janela de chuvas aí a gente perdeu um pouco menos, mas perdeu também, né? Não foi uma safra que estava se desenhando algo muito espetacular, e na hora da colheita não foi isso, né? Mas quem plantou em dezembro acabou perdendo um pouco mais ainda, que é o plantio de algodão verão mesmo, né? Que é a safra de verão. Esse chegou nesse período chuvoso com mais bolas prontas já, e a gente fala maçã, capulho, pronto, né? E acabou apodrecendo bastante. Então, foi um ano assim que deu uma expectativa muito boa e depois uma decepção bem grande. A colheita de vocês finalizou quando? Finalizou faz 3 semanas. 3 semanas. Quase um mês atrás. É só o algodão em pivô, no caso, que vocês têm? No meu caso, foi tudo irrigado. Tudo irrigado. Tudo irrigado. Mas a gente tem os vizinhos, né? Os nossos amigos e colegas aí que plantam algodão safra-verão, no caso, né? E a gente acompanhou de todo mundo ali, viu que todo mundo teve o mesmo problema, né? Teve mesma dificuldade. Uns mais, outros menos, dependendo da variedade. Tem variedade que é mais aberta, variedade que é mais cluster, tipo, mais fechadinho. Então, muda um pouco o número de perda. Mas teve uma perda significativa no estado do Mato Grosso como um todo, mas primavera acho que deu uma acentuada nessa perda. Foi essa primeira quinzena de abril, foi bem, bem complicado. Logo depois que terminou a chuva, já veio uma frente fria muito forte, né? Não é comum uma frente fria tão cedo, e isso acabou... Foi uma somatória de coisas que acabou tirando tudo, assim, tirando bastante do que a gente estava esperando colher. Se não fosse isso, acho que seria uma das safras recordes que nós íamos ter no estado, e era para ser esse ano. Estava se desenhando uma coisa muito bonita, estava tudo muito preparado, e frustrou, né? Frustrou. Todo cotonicultor saiu um pouco frustrado esse ano. Até mesmo porque a esperança foi muito grande, né? Se desenhou um cenário muito bonito e depois acabou perdendo bastante, né? Enquanto a gente vai conversando, eu vou pedir para o nosso editor procurar uma imagem de pivô, porque de repente tem alguém acompanhando a gente e não tem uma ideia, porque a gente vai comentar sobre essa questão de pivô, que aí ele coloca aqui pra gente, enquanto a gente está conversando. Se você achar pivô no algodão, pivô na soja, porque como a gente vai falar de soja também, às vezes alguém está acompanhando a gente e não tem uma ideia o que é uma área irrigada, uma área com pivô. Foi então totalmente atípico, né, do ano passado para cá. A soja já sofreu um pouco, porque já não tivemos a chuva. Exato. Então o algodão também teve uma questão aí no início deste ano de 2024. O algodão teve a sua perda pelo excesso de chuva concentrada ali no início de abril. Isso foi, eu acho que após a Farm Show, então. Foi logo após a Farm Show, exato. Até ali o cenário era muito bonito, né? Todo mundo tinha lavouras muito bem conduzidas, o algodão veio muito bem, porque até mesmo pela falta de chuva que a gente teve ali em dezembro e janeiro, pelo baixo índice pluviométrico, o algodão se estabelece melhor. Ele é uma cultura de semiárido, ele é uma cultura que ele quer pouca água, ele quer mais luz, ele quer mais sol, né? Então ela veio muito bem, até mesmo pelo baixo índice pluviométrico que nós tivemos no início. A cultura se estabeleceu muito bem, enraizou muito bem e veio com uma força absurda. Até o uso de regulador para colocar ele no lugar, porque é uma planta que... Ela é uma árvore, né? Ela é uma planta que você tem que conduzir o crescimento dela. E, assim, foi um ano que a gente usou muito regulador para poder estabelecer ela na altura, de tão forte que ela veio, tão vigorosa que ela veio, né? No geral, todas as variedades, uma mais, outra menos, mas no geral, o algodão veio muito forte esse ano, veio muito, com muito vigor, né?
E daí depois teve essa decepção por... Então foi meio geral isso daí, né? Foi meio geral. Isso é geral, praticamente no estado todo, mas acho que em primavera um pouco mais acentuado, sabe? Entendi. Um pouco mais acentuado. Que coisa. Olha só, Christian, mostrar para vocês. Sim. Aqui a gente tem, não sei se consegue clicar em algum pivô para o pessoal que às vezes não tem esse contato, não consegue Aquela outra foto ali era mais interessante para começar a explicar do alto, isso aqui. Ó. Ah, tá. O que as pessoas têm que entender é que por que chama pivô central? Porque ele é fixado no centro. Essas redondas. Exato. Né? E o pivô é um raio que gira em volta desse centro. E ele irriga, né, de forma homogênea, desde o centro até a ponta, a lâmina que o produtor quiser escolher. Então, é uma chuva artificial, onde a gente consegue produzir na épocas de seca e até mesmo completar uma outra chuva, um veranicozinho que vem. Consegue colocar um pouquinho maior aquela tela lá? Só para eles terem uma ideia, talvez, não sei como é que tá vendo. Dá para ver. Ah, mas dá para ver bem daqui. Então você vê que o pivô ele vem desde o centro até a sua ponta com vários bicos aspersores e ele gira em volta do seu centro, né? Então por isso que chama pivô central. Ele é fixo no centro e ele gira em volta formando essas bolas, né? Que bastante gente já viu e às vezes as pessoas não entendem o porquê que forma essas bolas, né? São várias culturas que podem ser utilizadas. Aí embaixo, desde alho, cebola, que produz muito no Goiás, alho, cebola, pimenta e outras culturas. Então, tudo pode ser produzido embaixo da irrigação, né? Entendi, olha só. Aproveitamos o gancho, já que estava falando de pivô, né? A gente aproveita para mostrar. É uma coisa assim, que... Qual que é a vantagem do pivô e da irrigação? Você consegue introduzir uma ou duas safras a mais sem desmatar nada. Então, tipo, você tem uma mesma área, você consegue produzir mais na mesma área sem abrir mais áreas. Então, a irrigação é uma vantagem. Segunda vantagem, tem gente que acha que mas a irrigação vai acabar com os rios. Não, bem pelo contrário. A irrigação não, ela segura a água no local onde é que você está. Exemplo, se você não irrigasse, o rio ia correr... Ele ia correr e o futuro dele é cair no mar. Então a água cai no mar, vira salgada e imprópria para consumo e outras coisas. Volta com o tempo, com chuva, lógico. Tal. O que uma irrigação faz? Isso é um desenho bem legal. O que a irrigação faz? Ela tira uma parte da água que nos é permitido, né, pela outorga, nos é permitido tirar essa água, vira alimento. Uma parte vira alimento, uma parte infiltra no solo, que vai voltar para o rio de volta, e a outra parte evapora com calor, com sol e tal, que vai virar chuva de volta, entendeu? Então, na verdade, essa água, as pessoas podem entender, mas a gente está tirando água do rio para perder. Não é perder. A água que é tirada do rio para fazer a irrigação, ela jamais é perdida, sempre volta. Existe um estudo, até mesmo no Goiás, que tem mais tempo de irrigação, onde tem um monte de concentração de pivôs, ao longo do tempo o índice pluviométrico começa a subir. Chove mais, a umidade é um pouco melhor. Se você ir hoje na nossa fazenda que está irrigando, a qualidade de ar lá é melhor do que aqui. Aqui hoje nós temos baixa umidade, você tem que botar um umidificador dentro do quarto. Você vai na fazenda, o ar lá é muito melhor. Mais fresquinho. Porque está irrigando, Então, quer dizer... só quem vai lá e vê isso para ver quanto é gostoso trabalhar com irrigação. É uma coisa bem satisfatória. A gente já tem pivôs há 23 anos já. E é apaixonante mexer com isso aí. Lógico, aumenta o serviço, né? Mas você consegue suprir uma falta de chuva numa época até que seria uma época que não era para faltar chuva, mas às vezes dá um veranico. A gente consegue suprir e na época da seca consegue produzir alguma coisa que a terra estaria parada, né? Estaria sem plantar, você consegue produzir mais alguma coisa, né? Interessante. E no caso de vocês plantam o algodão, a soja. Isso, depois que introduzimos o algodão, a gente introduziu, igual eu te falei no início, a gente introduziu essa terceira cultura
Até mesmo por causa da diversidade, da rotação de culturas e tal, mas ela é uma cultura que é bem rentável, isso não dá para negar. Apesar dos últimos 2 anos ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, todas as commodities baixarem de preço, o custo muito elevado, mas ela é uma cultura que te dá uma renda satisfatória até. Mas o nosso principal intuito quando foi entrar com ela foi melhorar o solo, nematóides, controle biológico do solo, né? Então essa cultura veio e nos trouxe bastante benefício na nossa rotação e principalmente nos pivôs, né? Legal. Tá, eu queria agora, é muito bom entender um pouquinho isso do algodão, porque eu nem sabia, né? Eu estava conversando antes com ele que eu também nem sabia, né? Que vocês já estavam com algodão na lavoura, isso é muito interessante. E o milho também é uma cultura bem interessante, que vocês já estão há mais tempo, né? Sim, milho a gente sempre trabalhou com milho, né? Desde que veio para cá, na época do Paraná, sempre plantou milho, né? É uma cultura que faz uma casadinha legal com soja, sempre fez. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que a gente precisa introduzir mais uma terceira cultura para ficar melhor ainda. Mas soja e milho sempre foi uma cultura uma casadinha que sempre deu muito certo. Uma é leguminosa, outra é gramínea. Então você faz num ano só. Essa é uma bênção que o Brasil tem de poder produzir 2 safras, né? A gente faz o soja, isso sem irrigação. Estou falando na área normal. Você consegue fazer soja, consegue fazer uma segunda cultura e gerando mais sequestro de carbono, né? Porque hoje soja e milho sequestra carbono, já foi provado isso até pelo estudo ultimamente que a ProSoja tem feito também. A gente tem sequestrado mais carbono que até que uma mata virgem, né? Então com um sistema de plantio direto, onde a gente não revolve mais tanto o solo assim, consegue fazer um sequestro de carbono muito grande. E é uma das agriculturas mais sustentáveis no mundo, está no Mato Grosso. Por causa do plantio direto, de toda a biodiversidade, de toda a rotação que a gente consegue fazer, né? Então, uma das agriculturas hoje mais sustentável no mundo é a do Centro-Oeste, né? Então, isso pouca gente sabe. Isso pouco é divulgado. A mídia não tem muito interesse, eu digo a grande mídia no geral, né? Não tem muito interesse em divulgar números corretos, né? Então, a gente é muito atacado, às vezes, por pessoas que nem conhecem como é que funciona uma agricultura, né? O uso indiscriminado de veneno, toda aquela conversa que, se você for olhar, não faz sentido nenhum isso aí, né? Mas a gente procura vir a canais, podcast como esse, tentar esclarecer o máximo que puder, para as pessoas até mesmo começar a entender, começar a dar mais uma abertura. Não, mas será que é assim? Será que não é? Então tem bastante coisa que as pessoas do meio urbano mesmo não sabem como é que funciona o rural, né? E isso é uma abertura, é um momento que a gente consegue expor e tentar desmistificar um pouco das narrativas que são implantadas por aí, né? Então é muito legal isso aí. É exatamente por isso que eu achei bacana. Até você comentou um ponto, a gente tem que trazer as informações, às vezes não só para o produtor, ou para o agrônomo, ou para um estudante de agronomia, para a pessoa que já vivencia o agro. Sim. Por isso que eu até fiz questão de mostrar um pouco do que é um pivô, porque às vezes tem alguém que está aqui com a gente, né, Christian, que está querendo entender um pouco do agro, e mas o que é um pivô? O que é uma cultura ali na irrigação? Então, a nossa ideia aqui do podcast é exatamente essa. Trazer as informações para todos, principalmente para aqueles que não tenham acesso, o contato assim com o agro. E Sim. trazer a real do agro, né? Sim. Mostrar o que mostrar a verdade, o que acontece. Eu acho que essa ideia, e trazer pessoas como você, Sim. que têm um conhecimento e que vivem, respiram o agro, né, Sim. Christian? É porque, na verdade, assim, as pessoas vão no supermercado, compram os alimentos deles nas prateleiras, nas gôndolas, mas até esse alimento chegar aí, o caminho é bem longo, sabe? É bem longo. Tem uma série de coisas que tem que acontecer para a comida chegar no supermercado, né? E às vezes as pessoas não dão muito valor para isso aí. E, na verdade, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, né? E dizer assim, cara,
para produzir um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou uma farinha, o que seja, demandou 4 meses, 3 meses, 4 meses de trabalho de alguém lá no campo. Com certeza. Não é um trabalho, não é pouco trabalho, é bastante, mas para quem está lá, como eu, para mim é prazeroso fazer aquilo. Eu amo fazer o que eu faço. Mas demanda aí 3, 4, 5 meses. Algodão, 180 dias para você conseguir uma pluma. Mais ou menos, só para conseguir colher. Depois tem todo o beneficiamento. Então, até a pessoa ir lá comprar uma camisa, comprar uma calça, jeans, ou comprar um lençol, que seja. Quanto tempo demorou para esse algodão chegar lá, né? E qual o tamanho do trabalho que teve o agricultor teve para esse algodão chegar lá, né? Quais são os processos Quais que são os processos, fibrazinha passa para virar uma camiseta, para virar uma camiseta. E hoje, assim, as pessoas olham o pano e gostam do algodão, tá? Mas, cara, quanto trabalho foi até esse algodão chegar lá e virar uma camiseta, né? Porque tem um longo caminho aí. Assim no supermercado também. Então, hoje, tudo que o agro faz tem o seu trabalho e tem o seu tempo para produzir. Então, se está faltando alguma coisa no supermercado, ou tomate, ou coisa, demora um tempo para você repor isso lá, porque você não planta e nasce de um dia para o outro e já tem. Tem o tempo para cultivar, né? Então, as pessoas, isso é legal, as pessoas têm que começar a enxergar o nosso lado também, né? O lado do produtor. Né? Sem produtor, ninguém come. Sem produtor, ninguém toma café, almoço, janta. Essa é uma realidade, né? E, infelizmente, a mídia, no geral, na sua grande maioria, só ataca o produtor, né? Hoje nós somos responsáveis pelas queimadas, nós somos responsáveis pelos desflorestamentos, nós somos responsáveis por um monte de coisa. Mas as mesmas pessoas que nos atacam, elas tomam café, almoçam e jantam. Aquilo que nós produzimos, né? Então, é isso que tem que ser esclarecido mais para as pessoas. E eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo levar essa mensagem, sabe? Tem mais canais, tem mais coisas que estão começando a divulgar a verdade sobre o que está acontecendo, né? Aliás, você tocou num ponto, porque realmente as queimadas afetaram o país todo, né, Christian? Eu não me lembro, eu fui para Cáceres há umas 2 semanas atrás. Nós ficamos assustados com como que está aquela região. A minha cunhada mora na beira do Rio Paraguai, o rio está seco, muita queimada, enfim, situação bem crítica. Você quer pontuar alguma coisa sobre essa questão das queimadas já que você tocou nesse assunto? Com relação às queimadas, eu posso afirmar que com toda certeza o produtor é o que menos tem interesse em queimada. Não é o produtor que põe fogo. Quando o fogo entra na lavoura, na roça, na palhada de milho de algum produtor, quem mais briga para apagar esse fogo é o próprio produtor. Porque ali você está destruindo toda a sua economia. O fogo queima a palhada, queima a matéria orgânica e leva de 4 a 5 anos para você conseguir recuperar e voltar a produzir o que você produzia antes do fogo. Então é totalmente descabido a questão do fogo ser culpa do produtor. O produtor é o que mais luta contra o fogo. O que acontece, que a gente vê muito, eu vejo muito na nossa fazenda isso, é um período realmente muito seco, mas isso é normal do estado do Mato Grosso. Isso é normal, esse período de seca. A palhada, ela está lá como um combustível. Ela é um combustível que pega fogo muito fácil. Além de tudo isso, é um período, como eu mencionei, muito seco e venta muito e muito quente. Quer dizer, são 3 coisas que são absurdo para pegar fogo. Aí qualquer coisa pode incendiar. A gente já viu muito incêndio de bituca de cigarro de beira de rodovia, né? Alguém joga o bituca de cigarro, pega fogo e daí aquilo se alastra na hora do vento. É quase impossível conseguir controlar, apesar de todo o aparato do produtor que já está preparado para isso. Aqui em Primavera a gente desenvolveu um grupo de combate ao incêndio no WhatsApp. E, por sinal, até quero fazer propaganda desse grupo. É tão bem sucedido a esse grupo que está todo mundo tão preparado para combater o incêndio. Quando sai a mensagem nesse grupo, todo mundo se reúne, vai lá e apaga. Então,
Aqui em volta da Grande Primavera, você pode ver que esse ano foi muitos focos, porém nenhum incêndio de grandes proporções. É verdade. Sempre todos eles a gente conseguiu combater, controlar. Em função desse grupo que a gente foi criado. A gente viu muito resultado nesse grupo de WhatsApp. Até recomendo as outras cidades aí, cara, façam isso porque trouxe muito resultado para nós. Como é que é? Os produtores se falam? Como é que funciona esse Isso, grupo? nós criamos um grupo de WhatsApp onde é proibido mencionar qualquer outra coisa, nem política, nem nada de outro assunto. Não, é proibido mencionar qualquer outro tipo de assunto, somente incêndio. Então, quando o produtor deixa esse grupo sem estar em silencioso, porque como ninguém fica conversando, batendo papo à toa dentro desse grupo, né? E ninguém fica mandando propaganda. Então, a ideia é para o próprio produtor não tirar botar o grupo no silencioso, é para o grupo ficar ativo. E as pessoas que fazem parte desse grupo se conscientizaram disso. Então, ninguém manda nada nesse grupo de incêndio, a não ser incêndio. Aconteceu um foco, todo mundo... Quem está mais perto do produtor que acionou, quem estiver mais perto ali já acode lá e todo mundo já socorre. Às vezes uma pessoa um pouco mais longe, demora um pouco mais para chegar, mas já está todo mundo combatendo. E olha, nós tivemos sucesso em todos os focos de incêndio, esse grupo teve sucesso, todos. Teve muito foco esse ano, não? Bastante, mas tudo assim, pequenininho, né? Nenhum perdeu o controle, igual já tivemos anos trás, né? Que perdeu o controle, entrou em furna, entrou em mato e acabou perdendo o controle, né? Esse ano, bastante incêndiozinhos. Igual eu falei, pode acontecer numa bituca de cigarro, pode acontecer, aconteceu muito esse ano na rede elétrica. Então, uma faísquinha que dá... Às vezes é uma palha que voa, bate no fio, solta uma faísca para baixo. Já aconteceu de dar uma descarga elétrica, uma canela, a gente chama chave, né? Uma canela. Ela abre, aquela faísquinha já põe fogo, porque a palha embaixo é combustível. Então, são várias coisas que põem fogo na lavoura. Mas eu afirmo com toda certeza, não é o produtor. Eu já vi outros casos de pessoas queimar aqui na cidade mesmo. Uma pessoa no bairro, não vou mencionar quem foi, mas no bairro do Primavera 3 foi queimar lixo. Aí a pessoa incendeia o lixo, bate um vento, cai na lavoura e daí sai todo produtor atrás para tentar apagar. Mas essa área que foi queimada fica sendo culpa do produtor. E na verdade nem é. Nem é, não. Em nenhum caso, eu tenho certeza que nenhum produtor põe fogo na sua lavoura, porque o prejuízo é muito grande. Não é só naquele ano ali. Nós tivemos uma área queimada que a gente monitorou essa área, tentou corrigir, adubar, fazer o que precisar ser feito. Ela só foi voltar a produzir normal depois no 5º ano. É isso que eu ia te perguntar, se vocês já tiveram esse problema na fazenda. Já tivemos esse problema por rede de energia. Que loucura. Teve um outro ano que a gente teve esse problema por causa de uma queimada numa escolinha. Numa escola, o pessoal foi botar fogo no lixo, daí isso espalhou. Então a gente já teve problemas. Algodão pode acontecer também, não? Algodão, assim, eu nunca vi lavoura de algodão pegar fogo. A área quando o algodão tá na lavoura. Mas a máquina pode acontecer. Isso é um outro ponto que eu quero mencionar aqui. Existe o risco de uma colhedeira ou de um trator estar trabalhando e o próprio maquinário botar fogo? Acontece também. Porque toda máquina está suscetível a defeito, a problemas, né? Um rolamento que trava, alguma coisa. Então, existem alguns incêndios que são provocados pela própria máquina, mas não intencional, não que o agricultor tenha intenção de fazer aquilo. Acontece o problema, todo produtor anda prevenido, com água, com extintor, com tudo, mas tem horas no dia que você perde esse controle, você não consegue apagar no início e daí precisa da ajuda dos demais, inclusive do bombeiro e tal, para conseguir segurar, como temos feito esse ano. E esse ano tem assim, eu posso dizer que a gente tem tido sucesso com esse grupo de controle de incêndio. Eu vi até algo nas redes sociais, foi uma questão até bem polêmica, eu não tinha conhecimento daquele fogo contra fogo, que às vezes tem que colocar
para não avançar o fogo na lavoura. Sim, Isso também é sim. um risco. O produtor não quer fazer isso porque, quero fazer. Não, quando existem situações onde o vento é muito forte, onde você não consegue chegar com uma máquina, com um jato d'água ou com alguma coisa, e você precisa interromper Como se fosse o bloquear. andamento do fogo. Você vai criar uma barreira de fogo ali controlado, você inicia um fogo controlado ali, controla e deixa ele vir contra, porque esse está indo para cá e esse vem aqui, e os dois se encontram e acaba o fogo. Porque acaba o material combustível, apaga o fogo. Esse é um método muito utilizado quando você não consegue chegar lá para apagar. Em grandes proporções. Existem situações que não tem como você vai botar o teu funcionário ou até mesmo as pessoas em risco para apagar. Né? Ninguém quer sofrer perdas, né? Nem de maquinário, muito menos de vidas. Né? Então esse é um método aí que acontece. A mídia divulga muito esse fato. O produtor colocando fogo contra fogo, essa imagem do produtor colocando, mas para controlar um fogo, não para colocar mais fogo, entende? Por isso que eu gostaria que você explicasse, porque justamente nesse período de queimadas, saiu nas redes sociais uma imagem e tal, e o pessoal, o que vocês acham disso? E às vezes alguém que não conhece como funciona ou por que está sendo feito isso, acaba falando ali, ó, o produtor está colocando. Tá, então isso tem que ser explicado. É um método para... É a última cartada. Exato. Quando você não consegue... Hoje a gente utiliza até aeronaves, né? Aviões que aplicam veneno. Nessa época eles estão dispostos a apagar com água, né? Esse é um exemplo aí, ó, como é que é feito o fogo contra fogo, no caso, né? Isso aqui é feito só para explicar, mas é assim que se faz, né? Quando o fogo vem vindo de lá para cá, você coloca daqui para lá e controla ele aqui nesse dreno, alguma coisa, você consegue controlar e os dois fogos se encontram e apaga. É a última, gente, reforçando, é a última cartada, como o Christian falou. Já que ele acabou, né, a gente acabou comentando essa questão das queimadas, porque é algo que o país todo, até os grandes centros ficaram sabendo que o país estava, né, com queimadas aí. Sim. Então é importante falar, né, Christian, já que a gente se propõe a passar os fatos, né, é importante explicar, porque saíram imagens aí, então é bom, né? Resumindo, primavera esse ano, assim, foi bem mais controlado, teve muito menos fogo do que anos para trás, entendeu? Toda essa fumaça que a gente está vendo aqui, ela veio bastante dos focos de incêndio da Amazônia e do Pantanal, quando deu aquela frente fria e trouxe o vento do sul para cá, que daí a gente teve um problema de fumaça aqui em Primavera, mas não por causa dos focos daqui. Primavera teve um ano assim razoavelmente bem controlado. Muitos foquinhos, teve bastante incêndio, mas bastante incêndio onde nós conseguimos controlar e tivemos sucesso nesse controle, né? Então, perto de outras regiões a gente vê. Você vê que esse é um bombeiro. O bombeiro está explicando, não é o agricultor que está explicando, é o próprio bombeiro está explicando como é que se faz, né? Então, se o bombeiro não tiver experiência de como combater fogo, então quem vai ter, né? Exatamente, porque é importante, né? A gente deixar claro aí do que às vezes uma imagem jogada aí nas redes sociais. Que é o que mais acontece, né? Infelizmente, a imagem usada de forma errada. Esse que é o problema, né? Mas é isso, está acabando, chega de fumaça, Chega de fumaça, estamos esperando a chuva. Exatamente. E acho que logo está aí, aí já vai baixar essa fumaça, aí já começa a ficar tudo verde de novo, a umidade volta a subir. É um ciclo normal que acontece todo ano. Mato Grosso sempre foi assim. Mato Grosso, grande parte dele é cerrado, e o cerrado ele é formado por causa das queimadas, né? Então, mesmo quando não tinha ninguém aqui no Cerrado, era uma região que pegava fogo normal. Você pode ver que o Cerrado ele já é todo retorcido, todo tortinho, porque de vez em quando passa um fogo. Por isso que ele é cerrado. Então, quer dizer, já é uma área propícia a isso acontecer. Porque a gente tem um período de seca muito forte, nesse período de seca muito forte a gente tem altas temperaturas, baixa umidade, tudo muito propício para fogo. Então, o Cerrado naturalmente já é um lugar que de vez em quando
queimava. Antes de ter civilização aqui, já era uma coisa natural. Isso, a própria ciência já diz que isso era assim. Por isso que o cerrado é daquele jeito, todo queimadinho, todo deformado, né? E então, depois que as lavouras forem plantadas, o clima continua igual. A gente continua com um período muito seco, só que agora nós temos palhada. A gente faz o plantio direto para conservar essa palha em cima, que protege o nosso solo, protege a minha parte biológica e tal, porém é um combustível, é uma coisa que queima muito fácil, né? Nessas condições climáticas que nós temos aqui, é um risco grande. Sim. A gente protege de tudo quanto é forma que a gente puder. Se eu puder... Olha, o produtor, no geral, se ele puder não queimar nada, ele jamais vai deixar queimar nada, porque realmente o que para nós é muito precioso é a palhada, a nossa matéria orgânica é muito precioso. Então a gente não quer que isso pegue fogo. Interessante. E você faz parte da ProSoja também, né, Christian? Sim, estou no segundo mandato de delegado, indo para o 5º, 6º ano já, como delegado da ProSoja. E a ProSoja, ela nesse momento, tá agindo de alguma forma para conscientizar? Como é que está essa questão das queimadas? O que é? Na verdade, assim, a ProSoja atua em várias frentes. Ela ela é a porta-voz do produtor em áreas que a gente não consegue ter acesso, sabe? Quando o produtor não consegue chegar no governo federal, no estadual, a ProSoja atua muito por isso aí. Então, bastante assuntos que a população, ou até mesmo o produtor desconhece, mas a ProSoja está trabalhando muito em cima disso. Você veja que agora com a questão do... Como é que é? Do vazio sanitário, a ProSoja atua. Na moratória da soja agora está atuando muito forte em cima dessa moratória da soja. Então, são vários assuntos que a ProSoja defende o produtor. Na verdade, resumindo, a ProSoja é a voz do produtor em larga escala. Porque um produtor falando, o outro falando, acaba, a gente não consegue atingir uma meta ou algum lugar que a gente precisa ser ouvido, precisa atingir, né? E a ProSoja, como um grande órgão, uma grande associação, no caso, né, dos produtores, hoje a ProSoja conta com mais de 8.000 associados só no estado do Mato Grosso. Então, quer dizer, a ProSoja luta pelo que a maioria precisa, pelo que a maioria está buscando. Então, hoje, cara, se não fosse a ProSoja, hoje a gente teria muitos problemas aí, muita coisa pior acontecendo, muita coisa que a ProSoja luta por nós lá em Brasília, deixando alguma lei ridícula não ser aprovada, né, quando aparecem algumas coisas. Então, é uma luta constante, uma luta diária, tem bastante assunto. A ProSoja tem um canal também agora de ampla divulgação de conservação, né, que mostra a realidade do produtor, mostra que o produtor conserva as suas matas, a gente tem a APP, a gente tem as nossas reservas, todas elas, vamos dizer assim, que a gente cuida de uma porcentagem da nossa área que a gente não produz nela, né? Qual que é o país que faz isso hoje, né? Então, cada bioma tem a sua porcentagem. Aqui no estado do Mato Grosso, na região sul, a gente tem que conservar 35%, se não me engano. Na região amazônica, a gente tem que conservar 80% e só usar 20%. Você já pensou? Então, a gente compra uma área de 1.000 hectares, tem que produzir só em cima de 200, né? E os outros 800 tem que ser conservado. Então, isso tudo tem que ser divulgado para o mundo, que quem está conservando as APPs, as matas ciliares, é o produtor, né? A gente que está conservando isso aí, né? Então, tudo isso aí está sendo divulgado. A ProSoja faz um trabalho bem legal, né? Bem dinâmico disso aí, né? E Primavera do Leste, no caso, sempre tem pessoas sendo representadas, quer dizer, pessoas que representam Primavera dentro da ProSoja, né? No caso, você como delegado, a gente já teve um primaverense como presidente da ProSoja Mato Grosso, né? E um baita de um presidente, né? O Fernando Cadori. O que acontece? A ProSoja ela é dividida em núcleos, né? Então, o núcleo de Primavera
tem 11 delegados. Eu faço parte desses 11 delegados, então a gente pega as demandas dos produtores, né, de cada um, o que precisa, o que mais está sentindo falta e tal, e essas demandas são todas trazidas para o núcleo faz essa primeira triagem e tal e manda para a ProSoja, assim no estado todo, né? Cada núcleo faz a mesma coisa. Então, lá na ProSoja, na sede da ProSoja, são discutidos as maiores dores do produtor, né? O que mais tem atrapalhado, o que mais tem dado certo, e aí dali para frente saem todos os programas da ProSoja, né? São vários programas, cada um em sua área, né? Mas eu estou no segundo mandato e é uma satisfação. É uma satisfação a gente poder estar, além de conhecer outras regiões, conhecer outros produtores, mas poder estar ajudando naquilo que pode ser. É um trabalho voluntário, um trabalho totalmente voluntário, não tem remuneração nenhuma. E eu tive a grande satisfação de ser delegado enquanto o nosso amigo Fernando Cadori era presidente. Um baita mandato, fez coisas incríveis na ProSoja. Então, a gente sente muito orgulho disso, né? Com certeza. Eu falo assim, a gente já acompanha o trabalho da ProSoja há muito tempo, desde a época que o programa, né, eu falo programa, né, gente, porque o Momento do Campo ele já foi na TV, Sim. Agora que ele veio pro formato podcast, então a gente realmente conhece um pouco do trabalho, inclusive a gente trouxe até o Richard aqui, porque a ProSoja faz esses eventos incríveis, que é o circuito, o circuito da ProSoja. Eu esqueci de mencionar, tem o programa Guardião das Águas, que a ProSoja desenvolve, onde ela mapeia todas as nascentes que tem no estado, todas as nascentes de água, monitora essas nascentes e cuida da qualidade da água, de todos os detalhes da APP em volta, tudo, como é que essas nascentes estão sendo conservadas. Quer dizer, é um trabalho incrível, onde praticamente todas essas nascentes estão dentro de propriedades rurais. Então, quem está cuidando disso é o produtor rural, mas a ProSoja tem esse programa de monitoramento de todas as nascentes. É um trabalho incrível. Está divulgado no site, então são coisas que todo mundo tem acesso e pode ver onde está essa nascente, onde está aquela, como é que está a qualidade da água que está sendo. Então, na verdade, assim, um trabalho muito grande, muito incrível mesmo, que a ProSoja vem desenvolvendo já há algum tempo já, né? Então são coisas, assim, são inúmeras coisas que daria para fazer uma... Para se alongar falando só disso, né? Só disso, só de ProSoja. Legal, mas vamos voltar então para o assunto que eu quero saber agora, que na verdade eu falo assim, eu e o Christian, a gente sentar aqui, a gente vai ficar umas 3 horas conversando, isso aí pode ter certeza. Mas eu queria, uma das coisas que eu realmente, a gente vai ficando nessa curiosidade... fim de vazio sanitário, né? Como ele até comentou antes. O vazio sanitário ele finaliza 15 de setembro. Esse ano mudou, né? Esse ano mudou para o dia 7, né? Para o dia 7. E a partir dali o produtor rural já fica a postos para iniciar o plantio. Quem não planta, né? Em pivô, o produtor que precisa de uma chuvinha. Como é que está essa expectativa? No caso de vocês que têm área irrigada, vocês já... Como é que está a questão do plantio? Fala um pouquinho para a gente. A gente já está plantando. Desde a semana passada a gente iniciou o plantio. Eu não comecei dia 7, a gente começou lá para o dia 15 mesmo. A gente não estava com muita pressa de plantar. Até mesmo porque o algodão que eu faço no irrigado, eu não dependo de plantar tão cedo soja para poder ter uma janela. Porque eu tenho a irrigação, então eu não preciso de plantar tão cedo. Eu acho um pouco arriscado plantar soja muito cedo, né? Acho que antes do dia 15, como a gente tem um período de temperaturas muito altas, né? O nosso solo chega a ter áreas que não tem muita palhada, chega a dar 50 graus de temperatura ou mais. Então, você colocar uma semente de soja assim muito cedo, muito acaba perdendo um pouco de vigor, germinação, você acaba perdendo toda a parte biológica que a gente acaba... É um dinheiro que se investe para ter um biológico ali junto, ajudando, e você põe num solo muito quente. Então, a gente tem um pouco de cautela, sabe? Estamos plantando, mas com bastante cautela, por enquanto ainda...
tivemos uma chuvinha leve ontem, já é uma coisa assim espetacular, já muda um pouco o clima, né? Mas bem pouquinho, 5 milímetros, já ajuda, mas estamos assim com cautela ainda. Não temos planos ainda para plantar na área sequeiro, ou seja, a área fora da irrigação, né? Acho ainda prematuro, bem cedo ainda, acho que não é hora de estar plantando. Mas isso é uma opinião minha, né? Sim, sim. A gente tem expectativa para outubro adentro começar a plantar, mas vai depender muito do clima, né? É uma safra, segundo alguns estudos aí que a gente começou a olhar, a assistir palestras do Molina, que é um cara muito famoso, ele comenta que é um ano bem parecido com o ano passado. Isso deixa a gente um pouco apreensivo, né? Porque, igual eu falei, ano passado não foi um ano muito legal. O Molina acha que vai ser um ano relativamente meio parecido, mas um pouco melhor. Então, a gente tem sempre a esperança que vai ser melhor, né? O produtor sempre tem esperança que esse ano vai ser melhor que o ano passado, esse ano vai ser melhor. Se não tivesse esperança, também não estava nesse ramo, né? Então, eu acho que assim, tudo vai se encaixar, a esperança sempre, a gente tem expectativa que vai ser melhor, mas a gente tá com bastante cautela. Eu tenho um certo receio em estar começando o plantio muito cedo, sem ter uma certeza de como o clima vai estar, ou pelo menos uma umidade boa no solo, sabe? Eu acho que não precisa, até as variedades que a gente vem plantando de ultimamente, elas são mais precoces, né? Se você pegar 10 anos atrás, a gente tinha variedade com ciclo muito maior. Hoje a gente tem variedades com ciclo mais curto, então eu não vejo tanta necessidade de apertar demais o início do plantio. Então dá para ter um pouco de cautela nisso aí. É o que eu tenho falado para quem me pergunta também. Falei, cara, eu sempre dou uma resposta assim. Eu prefiro ter um pouco mais de cautela do que exagerar no início do plantio, né? O risco de se perder um plantio é maior do que se você dá uma esperadinha um pouco mais, né? Vamos pontuar assim, então. No caso de produtores que têm a soja irrigada... Já tem bastante gente plantando. Bastante gente plantando já. Desde a semana passada para cá tem bastante gente plantando já. E a gente tem muita área irrigada aqui em Primavera? A Primavera é um polo de irrigação muito grande. Assim, a última vez que eu vi um número de pivô, acho que já está passando de 300 pivôs em Primavera, né? Primavera e região, né? A grande Primavera, vamos dizer, né? Uhum. Eu acho que é um grande polo de irrigação, a grande Primavera. Acho que só perde para a região do Goiás ali, né? Que é mais antiga em irrigação, né? É um grande polo de irrigação e tem muita gente já plantando. Já plantando. E no caso, quem não tem, não trabalha com a soja irrigada, aguarda mais um pouco até a chuva. Acredito que pelo menos tenha que ter uma ou duas chuvas assim boa para ter uma umidade boa, né? Tipo quanto mais ou menos? Tem como? Tem gente que vai pelo índice que choveu. Tem gente que só planta com 100 milímetros, tá? Eu planto só com 5. Cada produtor tem uma estratégia, né? Nós já tivemos estratégia anos atrás de plantar no seco. Tinha uma previsão muito boa, já estava um tanto atrasado. A gente plantou no seco e veio a chuva e, cara, abençoou e ficou tudo certo. Tem gente que não arrisca. Então, cada ano é uma estratégia. Nenhum ano dá para dizer e cravar que vai ser um ano igual ao outro. É difícil. Olha, a gente já está na agricultura há tanto tempo, eu não vi um ano igual ao outro. Sempre tem alguma coisa diferente, ou uma chuva diferente, Então, cada ano uma estratégia, mas tem produtor que adota a estratégia de depois de tanto de chuva eu planto. Tem produtor que planta de data X e começa data X e tem previsão, o cara planta. Então, cada produtor tem sua estratégia, sabe? Não é uma coisa engessada. Então, você vê de tudo. Na roça, você vê de tudo. Mas as expectativas são boas aí. Olha... expectativas no geral não é muito animador. Uma porque a gente tem problema de preço, a gente está com um custo de lavoura muito alto, a gente tem
um governo que não nos dá segurança, a gente não tem segurança jurídica para mais nada. Então, se você olhar no contexto geral da coisa, é preocupante. Mas o produtor, ele é um cara que... o cara tem fé, né? Eu acho que o produtor é a pessoa que mais tem fé hoje. Como é que você pega milhões, enterra no chão, a céu aberto e fica a depender de Deus, em primeiro lugar, né? Fica a depender de Deus em primeiro lugar e com tantos milhões investidos no chão. Então, o produtor é um ser humano de muita fé. Mas o cenário não é legal, o cenário não é animador, o cenário é preocupante, no mínimo preocupante. Né? A gente não tem a nossa margem de lucro diminuiu bastante, os custos vêm subindo muito e a lucratividade no geral é apertada. Não? Então é bem apertado, então não sobra muito não sobra margem para erros, sabe? Hoje você pode ganhar dinheiro como você pode perder muito fácil. A janela é muito apertada, então o menos possível para errar seria o ideal. Então, hoje o produtor trabalha em cima de errar o menos possível. E uma das coisas que eu vejo de errar menos possível é o plantio, né? O início da safra é tudo, né? Você precisa startar bem. Se você startar já ruim, você já tem uma grande chance de dar errado, né? Então, a gente... procura fazer o mais correto possível. Nem sempre dá para acertar, mas o produtor sempre procura errar o menos possível, vamos dizer. O produtor tem que estar atento a tudo, né, Christian? Eu vejo assim, preço, período de plantio, as novidades, tecnologias, enfim. Eu encontro o Christian, gente... Eu acho que nos eventos que eu vou do agro, o Christian está lá, sempre se informando, né? É importante isso, né? Existe o dentro da porteira e existe o fora da porteira. Isso todo mundo já ouviu falar isso, né? Então o produtor ele é muito eficiente dentro da porteira. O produtor brasileiro ele é muito eficiente naquilo que ele faz dentro da sua propriedade. Ele já é uma pessoa que já está craque naquilo ali. Então ele já tá, ele já sabe o que ele tem que corrigir para o outro ano. Eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir aquilo. Aquilo é a vida do produtor, o dentro da porteira. O fora da porteira, que é tudo isso que você falou, existe comercialização, olhar o mercado, olhar o cenário mundial, olhar a política, olhar um monte de coisa. Além disso, tem tecnologia de aplicação, tem variedades, tem isso. Então, são várias coisas que podem influenciar na sua produtividade. Isso é notório, isso aí a gente já sabe disso. Então, a gente planta uma safra, mas já está cuidando para a próxima. A gente já está cuidando do que está vindo para a próxima, que variedade que se saiu melhor nessa, qual variedade se comportou nessa situação melhor do que aquela outra, qual variedade resiste àquele nematóide que eu tenho na minha área. Além disso, eu tenho que olhar o que eu tenho no meu solo, se eu tenho calcário, se eu não tenho, se eu tenho fósforo, se eu não tenho. São uma série de coisas que o produtor tem que olhar tudo antes de plantar, até mesmo durante toda a cultura, né? Então são várias coisas que podem influenciar e tudo isso o produtor tem na cabeça. Então, tem na cabeça, eu digo assim, tá fervilhando na cabeça do produtor, né? Ele precisa estar atento não só na área dele, mas até o que está para fora, né? Hoje o mercado é tão dinâmico, é tão rápido que uma coisa que um Biden da vida fala lá, altera o preço do meu soja aqui, e se altera o preço, altera o meu custo, porque meu custo está diretamente atrelado a grão, né? Se eu planto soja, eu tenho custo em soja. Então, se o preço varia, se o dólar varia, tudo isso mexe com a nossa receita. É diferente de um lojista que compra uma calça, por exemplo, ele compra a R$30, ele vai vender a 100 ou a 60, então ele tem 30 de lucro. A minha dinâmica durante os 4 meses pode mudar. Eu posso ter um custo de 30 sacos, mas ela pode se tornar 40 sacos de custo, entende?
Muito fácil. Basta mudar $1, basta mudar alguma coisa, ou um Lula da vida falar uma besteira que ultimamente tem falado bastante. Isso tudo altera a vida do produtor, porque altera preço, altera tudo, né? Então, a gente sempre trabalha naquela incerteza de como vai ser. Eu estou plantando soja hoje, mas eu não sei quanto que eu vou vender ela lá. Um lojista compra uma calça e sabe que ele vai vender por tanto. E eu planto a soja, não sei quanto eu vou colher. A gente faz o possível para colher o máximo, mas mesmo assim, ainda não sei por quanto que eu vou vender. Então, tudo é muito aberto, né? Existe contrato para você se fixar, para você se garantir o mínimo. Existe, mas ainda assim é um risco. Ainda assim, você trabalha com o risco de não colher. Eu posso fazer um contrato e não colher por condições climáticas e eu tenho um contrato para cumprir. Então, nem sempre o contrato é uma salvação. Às vezes, pode ser um tiro no pé. Então, é um trabalho de muita dinâmica. Assim, é pouco... É um jogo bem interessante de jogar, mas bem complicado também. Então, é agricultura, né? A vida do agricultor é essa, né? Mas isso não só o plantador de soja, isso o cara que planta banana, o cara que planta, ele não sabe quanto ele vai colher e quanto ele vai poder vender a produção dele. Então, tudo fica em aberto, né? Então, desde o pequeno, do médio e do grande, tem as suas parcelas de dificuldade mas é o que é. A agricultura do Brasil é isso, né? Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro deve ser por aí. Eu falo que o produtor é guerreiro, né? É guerreiro. Assim, não porque eu sou. Eu não falo, não é porque eu sou, mas eu falo, assim, a gente que está nesse meio e tem colegas e amigos que trabalham em outros ramos, a gente fala assim, pô, às vezes nós somos loucos, sabe? Não, eu acho que o produtor é louco, porque a gente começa a olhar a dinâmica dos outros empregos e fala, pô, é um pouco mais simples, é um pouco mais... Mas é o nosso chamado e a gente gosta do que faz. No geral da coisa, o produtor ainda gosta do que faz. Com certeza. Né? Cristian, então, para finalizar aí o nosso bate-papo tão bom, queria que você deixasse aí um recado, né, para os seus colegas, amigos, produtores rurais aí que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse momento. Qual que seria o recado para os produtores neste momento? Olha, o que eu poderia te dizer para todos os meus colegas e amigos produtores? Tenham fé, né? Tenham fé, como sempre tivemos. Vamos com cautela, nada de exageros. Eu acho que não é um ano para gastanças exageradas, é um ano controlado. Mas, assim, acredito que vai dar bom. Eu acho, a gente sempre tem essa esperança que vai dar bom, né? Eu, assim, acredito que vai ser um ano melhor que o ano passado. Eu tenho fé nisso, peço a Deus isso e acho que Deus vai trazer chuvas e trazer tudo aquilo que o produtor precisa na hora certa. Assim, no meu ver, resumindo, eu acho que façam o seu melhor, cada um faz o seu melhor e o resto fica na mão de Deus e peço que Deus abençoe a lavoura de cada um aqui no estado, cada um aqui em Primavera, principalmente dos meus amigos e colegas. E é isso aí. Eu acho que vai dar certo. A gente sempre tem esperança que vai dar certo. A gente sempre acha que esse ano vai ser melhor que o outro. E por mais que esse ano foi um ano ruim, a gente pensa, não, a próxima safra vai ser melhor. E assim vai indo. O produtor sempre acha que a próxima vai ser melhor. Sempre tem uma ou outra coisinha, uma frustração aqui, uma frustração ali, mas isso faz parte da vida. Se tudo fosse mar de rosa, acho que também não seria tão legal, né? Então, o que eu posso dizer é se apeguem em Deus e façam o seu melhor e deixem o resto nas mãos dele que vai dar certo. Com certeza, coloca na mão de Deus sempre, né, Cristian? Sempre. É isso aí, eu admiro os produtores rurais, admiro o trabalho deles, não porque eu estou com mas sempre falo isso,
mas admiro demais o trabalho dos produtores. A gente vê que eles têm que estar antenados a todos os detalhes, mas Deus cuida, pode ter certeza. Sim. No final, a gente sempre está... Na verdade, a gente depende, né? Completamente. O produtor é o único que depende 100% de Deus e do clima, né? Acho que é comandado por ele e tal, mas enfim, a gente enterra... Tá se iniciando uma safra agora onde o produtor enterra milhões, é muito dinheiro que é investido para ficar a céu aberto. É uma indústria a céu aberto e a gente fica 4 meses dependendo completamente do clima. Lógico, o ser humano tem as suas intervenções, o produtor tem os seus momentos de agir, né, os seus momentos de intervenção na lavoura, mas eu afirmo aí de 80%, 90% é clima, é Deus que faz a plantinha nascer, crescer, reproduzir, e aí isso vira alimento, e aí o produtor faz os 10% dele. Com certeza. Christian, obrigada mais uma vez por sair lá da fazenda. A gente sabe que vocês estão aí no momento de plantio, né? Sim. Obrigada por atender aí o nosso convite, por estar aqui conosco. Legal. Tem um carinho muito grande aí pela família de vocês. Mãe do Christian, gente, foi minha professora na escola. É verdade, eu nem mencionei. A gente tem 1.300 hectares. Quem trabalha na fazenda é meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. A gente toca aquele negócio junto. A minha irmã mais nova ajuda na parte do escritório na cidade, ajuda a minha mãe lá. Minha mãe fica muito na parte financeira, eu, meu pai e meu irmão ficamos na parte prática do negócio. A gente está sempre lá na fazenda, trabalhamos sempre junto, desde que a gente se conhece como gente, a gente está trabalhando junto. Então, é um grupo familiar, né? É uma empresa agora, a gente criou a nossa holding e tal. Então, é uma empresa familiar e vai ficar na nossa família aí. E a gente trabalha todo mundo junto, todo mundo unido. Eu saí de lá hoje, meu irmão ficou lá, meu pai ficou lá. Então, eu saí de lá para vir aqui atender, mas eles estão lá trabalhando. Então, a gente trabalha todo mundo junto e unido. Ok, obrigada então mais uma vez por estar aqui conosco. Valeu, obrigadão. Obrigado pelo convite e espero ajudar das próximas vezes. Com certeza. Quando puder. Tenho certeza que teremos aí mais episódios para gravar. Que legal, bacana. Gente, então esse aí foi mais um episódio do podcast do Momento Campo. Hoje com o produtor rural Christian Brown. Mais uma vez, obrigada, Christian, por estar conosco. E quero também agradecer a nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, a empresa Agrícola Alvorada, que tem aí 18 unidades no estado de Mato Grosso pronta para atender aos produtores rurais. E quero lembrá-los também, mais uma vez, né, gente? Porque eu sou insistente. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @Momento do Campo, e você também pode nos escutar no Spotify. Facilita aí para você, tá no carro, não pode assistir o vídeo, mas tá no carro, quer escutar, Spotify facilita a vida de vocês também. Gente, obrigada por nos acompanhar. Até o próximo episódio. Até mesmo dentro de uma colhedeira, dentro de um trator, escutando no Spotify, é legal. Viu? Eu recomendo. Gente, então aí, Christian recomenda. Nem tinha pensado nisso, hein? Agora já vou lembrá-los que você pode assistir na colheitadeira. Olha o que é a tecnologia, né? Hoje a internet está por tudo. A internet está no campo. Por incrível que pareça, poucos lugares que a gente não tem acesso à rede. Então, hoje a gente está ou escutando música, ou um podcast, ou até um YouTube. Eu escuto muito dentro da colhedeira. É um momento que a gente está lá fazendo o nosso trabalho, mas pode estar escutando uma coisa de qualidade, além de estar escutando qualquer outra porcaria por aí, né? Mas separem esse momento para escutar coisas boas. Aproveita para aprender, né? Com certeza. Com certeza. Olha só, não tinha nem pensado nisso, gente. Mas diretamente do campo, você pode acompanhar a gente lá no campo mesmo. Então, Com gente, certeza. Obrigada mais uma vez por nos acompanhar e até o próximo episódio.